vocês. Primeira vez que nós viemos a esta cidade, né? E agradecemos aí pela receptividade, muito obrigado. Nós escolhemos aqui algumas músicas para a harmonização, né? A primeira delas é uma música chamada São Francisco, né? E já que nós vamos falar do Chico Xavier, então a humildade e tudo mais, então São Francisco é uma música do Vinícius de Moraes e Paulo Soledade. Canção do Amor, talvez. O amor talvez
Essa música que nós acabamos apresentando chama-se Súplica a Jesus. É um grupo espírita chamado AME, que tem um compositor chamado Adriano Gomes. Adriano Gomes, um compositor, né? Então, Súplica a Jesus. E a última música chama-se Haja Paz na Terra, é uma versão também de dois autores chamados Simon Miller e Jill Jackson. Paz na terra, a começar em mim.
Mas nós também temos aqui membros da nossa casa de oração, que é o André e o Renato, e que estão andando muito por aí. E que estão não só levando o nome da nossa casa, mas trazendo os espíritas atuantes para a nossa casa. Então, nós deveríamos agradecer já o André e o Renato por esse banho maravilhoso de energia e, com certeza, Aparecido falando de Chico Xavier, o trabalhador do mestre. É isso? Bom, então eu agradeço a gentileza da apresentação. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus possa continuar conosco após músicas que nos elevam aos sentimentos. E a gente está aqui, na realidade, retribuindo a visita, a palestra, muito bonita, por sinal, feita pelo Renato e pelo André, lá no Centro Espírita Caibar Schutel, de Ilha Solteira. Então, estamos retribuindo a visita. A nossa irmã nos falou a respeito da nossa atividade profissional, atividade de trabalhos publicados, mas é normal a gente, já com 32 anos de universidade, e a gente tem publicado esses trabalhos. Eu gostaria de dizer, né, dentro da nossa especialidade, onde a gente se especializa, fica um profundo conhecedor daquele assunto. Né? No Espiritismo, todos somos aprendizes. Então, eu venho aqui para aprender também com vocês, tá certo? A gente não me considera absolutamente professor de Espiritismo, somos todos aprendizes. Nós vamos falar a respeito desse grande missionário do Cristo, Francisco Cândido Xavier. Não, evidentemente, com o intuito de homenageá-lo, porque Chico Xavier não necessita da nossa homenagem. O intuito é nós meditarmos, aprendermos um pouco mais, todos nós ouvimos um pouco já a respeito da vida de Chico Xavier, tem muitas passagens pitorescas em torno de sua vida, mas o objetivo é a gente refletir na experiência vivida por esse missionário de Jesus, das dificuldades por que ele passou, da grande tenacidade com que ele desempenhou a sua tarefa. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta do Espírito Superior é essa: Jesus. Para o homem, Jesus constitui um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus, governador espiritual de nosso planeta, espírito puro, que está, em termos evolutivos, muito à frente de nós. E por isso que é bom nós falarmos de alguém que está um pouco mais próximo da nossa realidade. Alguém que viveu em nosso país, veio humildemente num lar bastante simples, bastante pobre. Francisco Cândido Xavier, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo. Seu pai chamava-se João Cândido e Xavier, que ele era um operário inculto, era um vendedor de loteria. E a sua mãe era uma humilde lavadeira, Maria João de Deus. Só que o nome com que ele foi registrado, naquela época, às vezes demorava um pouquinho para fazer o registro. E o Sr. João Cândido pediu, então, a um amigo para que fizesse o registro daquele que era o quinto filho. E o nome que ele deu, ele esqueceu o nome que o pai tinha mencionado, e o nome que ele deu foi Francisco de Paula Cândido. Não foi Francisco Cândido Xavier. Somente em 1966, só com a idade de 56 anos, é que ele foi ao cartório e mudou o nome para Francisco Cândido Xavier. Bom, então o menino Chico, já desde os 4 anos de idade, já começou a manifestar que era uma criança diferente. Então, certa vez, o
João Cândido estava comentando com a Maria João de Deus a respeito do aborto de uma vizinha. E olha o que o menino falou. 4 anos. O que houve foi um problema de imitação inadequada do ovo, de tal maneira, de modo que a criança adquiriu uma posição ectópica. Então o pai olhou, a mãe olhou, o que é isso? O que é isso? Se forem perguntar para a gente o que é imitação, o que é ectópica, acho que a maioria de nós não vai saber. Eu não sabia que era imitação, nem muito menos ectópica, né? Mas então a imitação, está lá no dicionário, é a implantação do óvulo fertilizado no útero. E ectópico é que se localiza ou funciona em lugar inadequado. Então, que houve um problema de imitação inadequada, então a implantação do ovo no útero, né, não foi adequada e o menino e a criança adquiriu foi gerado externamente, algo desse tipo, né? Bom, quem era a Maria João de Deus? Ela era uma senhora muito humilde, católica, e ela tinha um hábito muito interessante. Todas as mães deveriam atender. Todos os dias ela reunia os seus filhos à noite, antes de dormir, para orar. E ela fazia isso todos os dias, reunia os filhos para orar. Mas ela foi acometida de uma doença e ela percebeu que a sua desencarnação estava próxima. E ela reuniu então os filhos, como ela sempre fazia. E ela falou então assim: mamãe, ela disse para os filhos: eu vou partir, meus filhos. Mamãe, mas a senhora não gosta mais de nós? Eu gosto sim, e muito. Mas se falarem que eu morri, não acreditem, porque eu vou voltar. Infelizmente, ela desencarnou quando o Chico Xavier, quando o Chico tinha apenas 5 anos. E aí começaram os padecimentos do Chico, porque ele foi entregue a uma senhora chamada Rita de Cássia, porque o pai, com 9 filhos, naquela época, era uma situação bastante difícil, a mãe dos meninos desencarnando, ele distribuiu para os amigos. E naquela época, Pedro Leopoldo, uma cidade próxima de Minas Gerais, muito pequenininha, então era praticamente tudo uma família. E ele distribuiu para essa que seria a madrinha dele, dona Rita de Cássia. Mas ela era muito nervosa, não orava à noite como a dona Rita de Cássia. E por qualquer motivo útil, ela já surrava o menino. Ele tomava 2 ou 3 surras por dia. E além disso, ela às vezes até espetava os garfos na sua barriga. E num certo dia, o Chico, apanhando, sendo espancado, com aqueles ferimentos provocados por aqueles objetos contundentes, ele costumava ficar no fundo do quintal, embaixo da bananeira, lá chorando. E num desses dias, daqueles dias, ele ouviu um barulho. Olhou e viu que era a Maria João de Deus, a sua mãe. E o Chico então perguntou: mamãe, a senhora voltou? Olha, meu filho, eu ainda não voltei. Eu saí do hospital, mas ainda não posso voltar. E ela então desapareceu novamente. Mas nos momentos de angústia, o menino às vezes ficava desesperado e voltava lá para a bananeira e encontrava a sua mãezinha e ela falava para ele: tenha paciência, meu filho, você precisa crescer mais forte para o trabalho, porque quem não sofre não aprende a lutar. Ela sempre então dando os conselhos. Então o Chico aprendeu a apanhar calado. As agressões eram muitas, mas ele sempre submisso, sempre submisso. Os seus padecimentos terminaram
em 1917, portanto ele tinha 7 anos, quando seu pai casou-se com uma moça chamada Cidália Batista. E ela era uma alma muito boa, porque a primeira coisa que ela falou: olha, eu só caso com você se você reunir todos os seus filhos para que vivam conosco. Olha só, 9 filhos. Para pegar 9 filhos foi uma condição até que ela. E tiveram ainda mais 6 filhos. Mas a situação era muito difícil. Essa época, 1917, era a época da Primeira Guerra Mundial. E havia muita penúria, muita miséria. E Dona Cidália tinha que plantar verdura, os Chico, os meninos, saíam vendendo lá no quintal, lá fora, trabalhando para poderem sobreviver. E ele só começou a frequentar o grupo escolar, não com 7 anos, mas com 9 anos. Apenas em 1919 que ele começou a frequentar o grupo escolar São José. Mas, ao mesmo tempo, como a situação era de muita penúria, ele tinha também que trabalhar. Então, olha a rotina dele. Entrava às 7 e saía às 11 horas da escola. Entrava às 3 da tarde, saía às 11 horas da noite da fábrica, do serviço onde ele estava. Mas ele, frequentando a escola, de vez em quando ele via mãos, que era evidentemente invisível para todos, mas ele via as mãos pegando na sua mão. E em 1922 se comemorava o primeiro centenário da independência do Brasil. E houve então, uma promoção do governo do estado de Minas Gerais, um concurso para se escolher o aluno que fizesse a melhor redação sobre a independência do Brasil. Então teve o dia lá, então, que os alunos iriam se reunir no determinado dia para eles fazerem a redação. Quando o Chico ia começar a redação, ele percebeu a presença de um homem que estava lhe ditando. E ele falou para a professora: professora, tem um homem aqui pedindo para eu escrever alguma coisa. E ela falou: olha, escreva então. Era a dona Rosária, que era sua primeira professora, uma jovem, muito jovem naquela época, formação católica, e era muito compreensiva, muito tolerante, muito paciente. E o Chico então falou assim: olha, ele quer que eu escreva assim. O Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. E a redação foi nesse nível. E Chico ganhou o prêmio, ganhou a menção honrosa naquele concurso promovido pelo governo de Minas Gerais. Mas o concurso deixou um pouco triste, porque as crianças, alguns colegas falaram não, que ele copiou, que ele colou alguma coisa. E colou aquilo lá, que não era coisa nada dele, né, de jeito nenhum, realmente não era dele, mas aí ele era daquele homem, mas ficaram com birra dele. Aqueles que queriam ganhar o concurso ficaram com inveja, falou que ele trouxe o rato e denegriu a imagem do Chico. E então, uma amiga, uma colega de classe, de nome Oscarlina, se adiantou e falou assim: olha, então nós vamos dar um tema para você, para ver se agora você, de improviso, vamos ver se você realmente é bom para escrever. E o Chico aceitou o desafio. E ela foi e falou: qual que é o tema? O grão de areia. E o Chico foi lá para a lousa, lá escrever sobre o grão de areia. E ele começou assim então a escrever na lousa: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma pequenina estrela refletindo o sol de Deus. E foi nessa base. A classe ficou num silêncio sepulcral, impressionado com o menino por aquele comportamento. E ficaram assim tão, aqueles que tinham desafiado tão constrangidos, que a dona Rosário não permitiu mais que se falasse sobre assunto mais
naquela classe. A dona Rosália se apegou muito ao menino, porque ele era realmente muito bonzinho, o Chico, e queria até, ela foi de mudança depois para Belo Horizonte, queria levar o Chico, mas o pai não permitiu, porque ele tinha que ajudar o sustento da família. E a partir dessa época, quando ele já tinha mais de 9 anos, já a visão de sua mãe já não era feita com tanta frequência, mas passou a ter muitos sonhos. À noite, às vezes, levantava-se agitado, conversava como se fosse um sonâmbulo e contava para as outras pessoas. Então o pai resolveu, católico, resolveu levá-lo ao padre, ao vigário de uma cidade próxima chamada Matosinhos. E o padre então aconselhou: olha, não deixem ele ler revista, jornal, livro, nada, porque quem se comunicava, segundo o padre, era o demônio, que estava perturbando, provocando todos aqueles fenômenos. Então o menino chorava nos braços da madrasta da cidade. E recomendou que não deveria ser rebelde, mas sim ter disciplina, respeitar as pessoas e ser obediente a Deus e às pessoas. De 1919, portanto, quando ele tinha 9 anos, até 1927, aos 17, quando ele tinha 17 anos, não teve mais contato com a sua mãe desencarnada. Ele se integrou muito na comunidade católica, frequentava as missas, confessava, comungava, se portava realmente como um católico praticante. Mas, devido às suas visões, e ele contava para o padre: eu vi isso, eu vi aquilo, o padre recomendou penitências. Uma delas era rezar 1000 Ave-Marias. Então, ele começava a rezar, mas aí os espíritos perturbadores perturbavam, e ele, quando chegava lá numa certa, ele perdia a conta e começava a rezar de novo. A outra penitência era carregar uma pedra pesada na cabeça por vários metros, né? Então era isso aí que o padre recomendava. Mas como que ele abraçou a doutrina espírita? Nesse ano de 1927, dia 17 de maio, portanto ele tinha mal completado os 17 anos, a sua irmã, que chamava-se Maria Xavier Pena Tiquinha, ela ficou perturbada mentalmente. O pessoal a chamava de louco. Ela está louca, tem que ir para o manicômio para ser tratada. E o pai procurou os recursos da época, mas não conseguiu. E recomendaram que ela fosse numa família espírita que ela quase tinha um certo até parentesco. Era o casal, o senhor José Hermínio Perácio e a dona Carmen Pena Perácio, que moravam numa fazenda Maquiné, mas que ficava um pouquinho distante, 100 quilômetros de Pedro Leopoldo. E ele, já tendo esgotado o seu João Cândido os recursos, e aquela moça, naquela perturbação, totalmente alienada mentalmente, resolveu fazer o sacrifício e levá-la lá na fazenda Maquiné. E o seu José Hermínio e a Carmen, então, começaram a fazer um tratamento de desobsessão. E após cerca de um mês, ela já voltou para Pedro Leopoldo praticamente em boa situação, praticamente curada. E isso impressionou muito ao Chico. E o seu Zé Hermínio e a dona Carmen, então, resolveram, dada o interesse que despertou, né, pelo Chico, por outras pessoas: puxa vida, ela estava louca, foi para lá, naquela fazenda lá com o Zé Hermínio, fez tratamento espírita e melhorou. Então trouxe até um certo respeito por essa doutrina que começava a se propagar aqui no Brasil, e resolveram fundar um centro. Então, no dia 21 de junho de 1927, fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, numa sala emprestada pela dona Josefa Barbosa Chaves, uma salinha. E, alegre com a cura da irmã, então o Chico começou a frequentar as reuniões desse centro e recebeu 2 livros da dona Carmen e do seu Zé Hermínio: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Foram esses os 2 primeiros livros, e o Chico começou a ler com muito interesse. E no dia 8 de julho de 1927,
numa reunião ali do Centro Espírita Luiz Gonzaga, então um amigo espiritual, a dona Carmen era médium, falou para ela pedir para o menino que estava ali, para o Chico, pegar papel e lápis, lá no papel e lápis para ele experimentar a psicografia. Então o Chico ficou um pouquinho em meditação e começou a escrever velozmente no papel, velozmente, muita rapidez. Eram 17 páginas, comentando o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e assinado por um espírito amigo. E de 1927, que ele começou a mediunidade, até 1931, ele psicografou centenas de mensagens naquelas reuniões simples, humildes, do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Mas Emmanuel depois até pediu que elas fossem inutilizadas. Então ele teve aquela primeira fase da mediunidade, a primeira fase de perturbação, essa segunda fase de educação da mediunidade. E nessa época ele recebeu uma mensagem que ele nunca mais esqueceu, disse que quando ele declamava essa poesia da Alta de Souza, ele ficava muito emocionado, que eu vou ler para vocês agora. É da Alta de Souza, que é uma poetisa que desencarnou muito jovem, inclusive inspiradora das campanhas de fraternidade Alta de Souza, ou campanha do Quilo, né, que existem há centenas aí, promovidas pelas casas espíritas. Então, Senhora da Amargura, Mãe das Dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingratidão. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Uma poesia de Alta de Souza endereçada a Maria, a mãe de Jesus. E na fazenda Maquiné, Chico ia também. E numa reunião também que ele foi na fazenda Maquiné, a dona Carmen ouviu um espírito que dizia se chamar Emmanuel, identificando-se como amigo espiritual daquele jovem Chico. Então, ele surge à frente dela, um espírito com trajes de um sacerdote e com uma aura muito brilhante, sorriso calmo, um sorriso e um rosto muito calmo. Também recomendou a ela que pedisse ao Chico para pegar o lápis e escrever. Chico se colocou em meditação e, muito emocionado, recebeu uma mensagem da sua mãe, Maria João de Deus, dando orientações para a continuidade do tratamento da sua irmã Tiquinha. E Chico continuou frequentando, até que em 1931, a casa dele era assim muito agitada, porque existia muita gente, muitos irmãos, aquela carência, e ele tinha até dificuldades de fazer as preces. Então, o que ele costumava fazer? Ele, às vezes, algumas senhoras costumavam ir num açude ali de Pedro Leopoldo para meditar. E num dessas tardes, que ele estava lá, talvez domingo, fim de semana, que ele estava nesse açude, então ele, nessa época, ele já estava psicografando o primeiro livro da sua lavra mediúnica, Parnaso do Além-Túmulo. E ele estava com uma grave doença dos olhos, porque o Chico teve doença a vida inteira. Essa primeira doença que ele teve, era uma doença dos olhos que lhe causava muita dor. E ele viu pela primeira vez aquele espírito. Naquela primeira passagem, em 1927, ele não havia visto, apenas a dona Carmen.
Ele apenas psicografou. E agora ele via pela primeira vez aquele que seria o seu mentor espiritual. Como que ele se apresentou? Via-lhe os traços fisionômicos de um homem idoso e sentia a suavidade de sua presença. Essa é a descrição do Chico. Mas o que mais me impressionava é que a generosa entidade se fazia visível dentro dos reflexos luminosos na forma de uma cruz. Chico começou a perguntar mentalmente para aquele espírito. E ele respondeu para o Chico que estava com aquela enfermidade: descansa. Quando estiveres melhor, quando estiveres mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da doutrina espiritualista. Tenho seguido teus passos, e só hoje vives na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se acham unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo que me impele para você tem suas raízes nas noites mais profundas dos meninos. E no início, então, a partir daí, o Chico começou a ver o seu mentor espiritual, a desfrutar da sua presença, das suas orientações, dos seus ensinamentos. E então o Chico lembra de duas orientações básicas para o trabalho que deveria desempenhar. E Emmanuel falou: fora de qualquer uma delas, o seu trabalho será malogrado. Eis a primeira. Então o Emmanuel falou para ele: então você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E o Chico respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Não será você desamparado, disse o Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Olha que você será sempre amparado, uma vez que você trabalhe, estude e faça o bem. E o Senhor acha que eu estou em condições de assumir este compromisso? Perfeitamente, desde que você respeite os 3 pontos básicos para o serviço. 3 pontos básicos desde que você respeite. E quais são eles? Qual é o primeiro, né, amor? Respondia: disciplina. E o Emmanuel continuou calado. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Foram essas recomendações fundamentais para o êxito do trabalho do Chico. E diríamos: a disciplina é importante no trabalho de todos nós. É algo fundamental nós sermos disciplinados. A segunda mais importante orientação de Emmanuel para o médium, ele relembrou assim, o Chico: lembro-me de que nos primeiros contatos comigo, ele me lembrou que pretendia trabalhar comigo, ao meu lado, por longo tempo, e que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus, as lições de Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec e esquecer. Olha só essa recomendação: Jesus e Kardec. E foi feita uma pergunta para o Chico, mas depois desse encontro com Emmanuel, ele enfatizou mais alguma coisa? Teria falado alguma coisa a mais? Então ele falou: olha, ele me disse o seguinte: 30 livros para começar. 30 livros para começar. E o Chico pensou: mas como que eu vou escrever 30 livros? Se eu não tenho dinheiro, não tenho
pessoas abastadas que possam me ajudar, como é que eu vou publicar? Porque demanda tanto dinheiro. Aí ele pensou, meu pai lida com, vende bilhetes de loteria, já sei, eu acho que nós vamos ganhar uma sorte grande. E o Emmanuel respondeu o seguinte, falou com o Emmanuel, será que meu pai vai tirar a sorte grande? Emmanuel respondeu, nada disso, nada disso. Olhem bem a frase que o Emmanuel falou. A maior sorte grande é do trabalho com a fé viva na providência divina. Olha só, a maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência divina. Essa é a maior sorte grande. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. Então, em 1931, começou, a obra psicográfica mesmo, de fato, dele, até 1931 foi a parte de aprendizado, de ensaios, ele estava psicografando o Parnaso Além Túmulo, e ele foi publicado em 1932. E lá, nesse livro, tinha poesias de grandes poetas desencarnados, escritores desencarnados. Olavo Bilac, Guerra Junqueira, Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Castro Alves e muitos escritores brilhantes da língua portuguesa. Então o Chico recebeu aquela obra, aqueles poemas, todos, e falou, como é que eu vou fazer agora? Então ele se lembrou, ou alguém falou para ele, a respeito da Federação Espírita Brasileira, que podia publicar os livros. E o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, seu Manuel Quintão, era um filólogo, conhecia muito então de línguas. E o Chico então mandou a seguinte carta, mandou aquele manuscrito com a seguinte frase. Olha bem, ele tinha, então nessa época, 21 anos. Mas olha como ele escreveu. Que ele não era bobinho, não. Sabendo filólogo e também poeta, venho pedir-lhe valioso testemunho seu em relação à fidelidade dos variados estilos daqueles autores. Isto porque os versos, repito, não são meus, uma vez que nenhum esforço mental me exigiu, salvo quanto à simples grafia intuitiva e semimecânica. Então Manuel Quintão recebeu com esta, os observam então, já a sabedoria daquele menino com 21 anos, para escrever a maturidade, para escrever essa carta. Então o Manuel Quintão leu rapidamente aqueles poemas, constatou a veracidade daqueles estilos, era ali Castro Alves, era ali Guerra Junqueira, ele que era estudioso, não havia como ser de outras pessoas, uma vez que já estavam desencarnados. E aí começou a série de produção de livros do Chico. Então ele escreveu, em 1935, o segundo livro, Cartas de uma Hora. Mas o Parnaso Além Túmulo provocou uma celeuma. Aquele menino, naquela cidadezinha pequenininha, ela ficou conhecida, bastante conhecida, e aquele menino ficou também relativamente conhecido. Muita curiosidade, muita gente ia lá para saber, conhecer quem que era aquele menino. E a Federação Espírita Brasileira nem quis, inclusive, publicar o segundo livro, que era da sua mãe, Cartas de uma Mulher. Não sei se alguém já leu aqui, mas é um livro muito interessante, que a Maria João de Deus relata a vida dela. Ela vai para um planeta que é interessante, que eu guardei para mim faz tempo, o livro, que esse planeta ele é iluminado por 3 sóis. Interessante, né? Então são 3 sóis, não é igual ao nosso aqui, certo? Então o planeta que está sempre iluminado, com aquelas gradações de cores maravilhosas. Esse livro foi uma editora, acho que foi a ID de Araras, que publicou esse livro, porque a Federação, tanta celeuma, o pessoal ficou tão amedrontado, ou receoso com essas obras do Chico, da psicografia dele, que ficou receosa. Mas depois surgiram outros livros. 1936, Palavras do Infinito. Palavras do Infinito é dos Espíritos Diversos. 1936, um livro também que trouxe muita celeuma, Crônicas de Além Túmulo, pelo espírito de Humberto de Campos.
Humberto de Campos havia desencarnado em 1934. Ele era um dos maiores jornalistas e escritores do Brasil, admirado em todo o país. Ele contraiu uma doença grave e acabou desencarnando em 1934. Em 1936, o Chico psicografa esse livro assinado por Humberto de Campos. Isso provocou uma celebração muito grande. 1938, um outro livro também muito importante, muito interessante, que acho que todos nós espíritos deveríamos ler. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. 1938, o primeiro livro propriamente do Emmanuel. O título do livro foi Emmanuel. E aí começou a produção, vou falar só esses primeiros, não vou falar os 400. 1938, Lira Imortal, Espíritos Diversos. 1938 também, A Caminho da Luz, um livro fantástico sobre a história da humanidade vista pelo lado espiritual, do Emmanuel. 1939, Há 2000 anos, do Emmanuel. 1939, algo marcante na trajetória missionária do Chico Xavier. Ele conhece, o Emmanuel apresenta a ele um espírito que viria trabalhar com ele. E esse espírito começou a aparecer para ele. E numa noite ele estava já deitado, esse espírito apareceu e ele perguntou: como é que é seu nome? Falou: por que é importante falar o meu nome? Será que isso é relevante? Bom, então, como é que chama esse seu irmão aqui? André Luiz. Ah, então pode me chamar de André Luiz. Então, começou a partir daquele ano 1939, esse espírito visitar o Chico Xavier e realizar um trabalho. 1940, 50 anos depois de Emmanuel, 1942, um livro que muitos consideram a obra-prima do Chico Xavier, Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, que narra a trajetória de Paulo e do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. 1949, outra data marcante, foi publicado Nosso Lar, que foi o livro, dos livros mais vendidos de toda a literatura espírita, do André Luiz. E aí seguiram os outros. 1945, Os Mensageiros, Caminho, Verdade e Vida, e assim por diante. A série também evangélica do Emmanuel. Então, 1947, vamos para lá. Aquele compromisso inicial do Chico estava vencido. 30 livros. Então o Chico falou que ficou muito contente e perguntou ao amigo espiritual, ao mentor espiritual, se a tarefa estava terminada. Então o Emmanuel sorriu e falou: olha, agora nós começaremos uma nova série de 30 volumes. E rapidamente esses 30 livros foram escritos, no período de 10 anos, 11 anos, mais detalhadamente, mais especificamente. 1958, mais 30 livros, 60 livros no total. E aí ele indagou novamente o trabalho finalizado. Em 1958, Chico estava se preparando para sair de Pedro Leopoldo e ir para Uberaba. E ele chegou em Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. Por que o Chico mudou lá para Uberaba? Não se ficou muito claro por que ele mudou, mas certamente devido a muitos problemas até com pessoas ali em Pedro Leopoldo, né? E existia padres que o perseguiam, que falavam muito mal dele, então ele quis mudar de ambiente, né? E ele então acabou a sua tarefa dos 60 livros. E ele então falou para Emmanuel: e agora acabou? Acabou a minha tarefa? 60 livros. Aí o Emmanuel falou assim: olha, a tua tarefa ainda não está completa. E quero informar a você que os mentores da vida maior, perante os quais eu também devo estar disciplinado, me advertiram
que cabe chegar ao limite de 100 livros. Chico não contestou. Falou, fiquei muito admirado e as tarefas prosseguiram. E o Chico fala, quando atingimos o número de 100 volumes publicados, voltei a consultar sobre se a tarefa acabou. Ele esclareceu com bondade. Você não deve pensar em agir e trabalhar com tanta pressa. Quer dizer, começou lá quando? 1932, né? 1927 na realidade. Já estava em 1900, já tinha publicado 100 livros. E o Emmanuel falou que ele não precisava agir e trabalhar com tanta pressa. E o Emmanuel então fala, agora estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida maior que nos orientam expediram certa instrução que determina que a sua atual reencarnação seja desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritos cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros enquanto seu corpo se mantiver apto às nossas atividades. E o Chico fala, muito desapontado, perguntei, então devo trabalhar na recepção das mensagens e livros do mundo espiritual até no fim da minha vida? Emmanuel falou, olha, não temos outra alternativa. Mas ele falou, olha, mas se eu não quiser? A gente não tem livre-arbítrio? A doutrina espírita não diz que nós somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos? O Emmanuel então deu um sorriso, com aquela benevolência paternal, e falou assim, a instrução que eu estou falando é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por uma autoridade na Terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, segundo creio, os orientadores da obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo que eles terão uma autoridade bastante para retirar você do atual corpo físico. Quando eu ouvi essa declaração, disse Chico, silenciei para pensar na gravidade do assunto e continuo trabalhando sem a menor expectativa de interromper ou dificultar o que passei a chamar de desígnios de cima. E o Chico, além dessa tarefa, quer dizer, publicou 100 livros, que foi até 412, 413, esse número correto, a gente não sabe exatamente, mas foi mais de 410 livros, continuou. Mas ele tinha vários tipos de mediunidade, eu vou reportar rapidamente. Até uma que no livro, que faz sua biografia, chama de xenografia especular. O que é isso aí? Ele escreve numa língua estrangeira, que ele não conhecia, porque o Chico não tinha conhecimento de outros idiomas. E essa se deu quando ele tinha ainda 23 anos, perante o jornalista Clementino de Alencar, do jornal O Globo. Teve uma reunião ali, e no final da mensagem, ele escreveu a mensagem e pensou que estava em árabe, que não estava para ver nada, pensou que era em árabe. Aí alguém se lembrou de colocar no espelho, e era realmente uma mensagem que estava gravada ao contrário, e estava escrito assim: My dear spiritualist friends, man's learning is no sin over against of the dead. Let's support your cross with patience and courage. Então viram uma mensagem que estava gravada em inglês e assinada por Emmanuel, que o aprendizado do homem nos diz a respeito da morte, que não é importante. Vamos suportem vossa cruz
com paciência e coragem. Quem assinou foi o Emmanuel. E até o Clementino Alencar, que era muito versado em idiomas, notou um erro, estava faltando um artigo DTHE. E falou, olha, tem um erro aqui. E o Emmanuel pediu desculpa, porque ele falou que ele não era uma pessoa que tinha assim, grandes conhecimentos de inglês. Houve também uma mensagem também em luxemburguês. Alguém conhece luxemburguês? É uma espécie de um idioma que quase ninguém fala, né, lá em Luxemburgo. E foi dado para o Dr. Luiz Enche, que era fundador da usina de Monlevade, da Companhia Belgo-Mineira. Em visita do Chico, o Dr. Rômulo Joviano, que foi aquela pessoa que acolheu o Chico, que era o patrão do Chico, na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou durante muito tempo. Mas ele também recebeu mensagens em árabe, em italiano, e até em outros idiomas que a gente não vai citar aqui. Ele atuou também como médium de materialização em 1952. Quem narra essas reuniões de materialização é justamente o seu irmão André Luiz, num livro que foi recentemente publicado, até com Antônio César Pérez de Carvalho, que é o atual presidente da USE, que eles fizeram, ele mais alguns, organizaram esse livro com depoimentos de diversas pessoas. Esse livro chama Depoimentos de Chico Xavier. Então o André Luiz, irmão do Chico, que desencarnou há pouco tempo, ele relata como as reuniões eram feitas. Então diz que era numa casa, na casa do André Luiz, irmão do Chico, se fazia meia hora de preparação espiritual, e aí colocava-se numa radiola, uma vitrola, né? Uma radiola, músicas que eram músicas que a meio-meio, o espírito meio-meio gostava. E após isso, o Chico ia para o quarto, as pessoas ficavam numa sala. Aí, o primeiro espírito que sempre aparecia era a Sheila, uma mulher loura, que conversava com todos, descrição do André Luiz, e depois curava as pessoas. Vinha um objeto radioativo e todo iluminado. E ela aplicava essa luz produzida por esse objeto radioativo nas pessoas. E ele se lembra, o André Luiz, o Chico, de uma pessoa, ele lembra até de uma pessoa que nunca ele esqueceu, que é um rapaz que trabalhava na fazenda Modelo, a mesma que o Chico trabalhava, que foi curado. Diz que o local ele ficava escuro, a sala, mas quando o espírito aparecia, a luz do espírito era tão intensa que a sala ficava toda iluminada. Que espíritos que ele relatou que ele viu materializado? Sheila, que iniciava os trabalhos, Emmanuel, Meimei, Maria João de Deus, Dona Ambrosina, que era uma senhora muito pobre, que vivia num bairro pobre de Pedro Leopoldo, e que morava numa choça de palha, e que o Chico frequentemente ajudava, e que tinha desencarnado há alguns anos, também se materializou. Então o Chico, ele gostava muito dessas reuniões. E o André Luiz falava que era maravilhoso. E diz que a maior emoção, o André Luiz comentou, da sua vida, que ele chorou muito, ficou muito emocionado, foi ver a sua mãe, Maria João de Deus, materializada. Então diz que o Emmanuel aparecia segurando uma cruz luminosa. E numa dessas reuniões, foram apenas umas 4 reuniões só que houve materialização. O André Luiz tinha uma balança em casa e ele pesou o Chico antes e depois da materialização. Acho que o Chico perdeu 4 quilos numa dessas reuniões. Mas uma Emmanuel falou que aquelas materializações eram apenas fenômeno e que o Chico não devia mais se preocupar e as reuniões não mais se fizeram. Então, em todos os anos de dedicação ao Espiritismo, o Chico teve uma vida muito disciplinada. E um dos seus biógrafos conta como que era a rotina de sua vida. Em um sábado, Chico tomou chá no fim da tarde, em sua casa com amigos,
e seguiu para o centro espírita, onde uma multidão o aguardava. O salão estava lotado. A maior parte das pessoas, inclusive, ficava lá de fora, esperando que o médium lesse algumas mensagens. Todas aquelas pessoas tinham um drama pessoal para contar e esperavam a manifestação de algum parente comum. Apesar dos pedidos de silêncio estampados em diversas partes do centro, as pessoas conversavam baixinho. Enquanto aguardavam, tomavam passe. Já passava da meia-noite quando Chico terminou a sua psicografia. Primeiro, um poema lido em voz alta, depois uma carta. Uma carta. Tratava-se da comunicação de um avô que havia sofrido um acidente grave. Ele voltava de uma festa em Guarulhos com seus netos, quando a sua Kombi, que era movida a gás, bateu e se incendiou. Morreu ele, os seus netos. Uma de suas filhas e mãe das crianças mortas se emocionou com as explicações que seu pai acabava de dar sobre o acidente. Ele se emocionou e chorou muito, porque o pai veio explicar como o acidente aconteceu, como ele e as crianças foram recebidas e estavam no plano espiritual. Outras receberam folhas manuscritas, todas as pessoas, centenas, saíram de lá confortadas, consoladas. A gente vai citar mais um caso apenas, porque são muitas, da visita de uma pessoa mais próxima daqui, de um promotor que foi assassinado em Três Lagoas. E tinha uma particularidade, que ele e sua esposa sabiam bem inglês, e eles se tratavam intimamente em inglês. E ela ficou muito desesperada e foi lá para Uberaba, já quando já estava em Uberaba. E ela recebeu uma mensagem, e ela nem era espírita, com palavras carinhosas em inglês, no mesmo tratamento que o seu esposo costumava tratar. Existe um caso também de um jovem que, em Campo Grande, ele parou no semáforo e veio um carro atrás, bateu no carro e o carro se incendiou. Era bem jovem. E a família ficou também muito desesperada. Nossa, como é triste, como deve ser triste morrer queimado. Que morte! A gente leva uma queimadurazinha, né, popular. Já dói, a gente sofre. Imagina morrer queimado. E eles ficaram agoniados. Que morte triste teve nosso filho. Procuraram o Chico lá também. E aí o menino deu a comunicação. Ele falou, olha, eu só senti o impacto. Quando eu acordei, eu já estava lá sendo recebido pelo vovô. Eu não senti absolutamente nada, pode ficar tranquilo, nada eu senti. Então, era esse tipo de mensagem que Chico trabalhava, ele tinha uma rotina de trabalho assim, incrível. Ele ia dormir 2 horas, às vezes 4 horas da manhã, quando era 6h30, 7 horas, já estava na ativa novamente. Foi uma rotina de vida de intenso trabalho. Um caso dele interessante também é do caso de uma pessoa, dois amigos, e que um atirou no outro, e a família moveu um processo porque achava que realmente tinha sido um assassinato premeditado. E que, então, essa pessoa também avisou que realmente foi um acidente. E pela primeira vez, até na história da humanidade, um juiz, baseado numa mensagem, inocentou uma pessoa. Então foi algo também marcante até em termos do judiciário brasileiro. Uma coisa que chamou muita atenção, que a gente merece destacar aqui, foi uma entrevista feita pelo repórter famoso naquela época da TV Tupi, Saulo Gomes, que já tinha entrevistado muita gente famosa, como Nixon, Reis, jogadores famosos,
era um programa de entrevista que tinha muita audiência, muita repercussão. E ele fez uma entrevista em maio de 1968. E essa entrevista que ele fez com o Chico Xavier trouxe uma repercussão intensa em todo o país. E aí, ele começou um programa chamado Pinga Fogo. E nesse Pinga Fogo, era um dos primeiros programas ao vivo realmente da televisão brasileira, em que fazia entrevistas geralmente com políticos. Ele era sabatinado, estilo Roda Viva hoje, que era na TV Cultura, acho que é 9, 10 da noite, era esse programa Pinga Fogo. E ele tinha uma grande audiência. E ele então propôs, devido a essa repercussão da entrevista, propôs que se chamasse o Chico Xavier. Mas aí os diretores da TV Tupi viram com muita ressalva, afinal de contas, a CNBB, o Brasil era muito influente, os bispos católicos, arcebispos de São Paulo, muito influentes, e poderia ter uma conotação assim, causar contrariedade para esse pessoal católico e evangélico. Mas o Saulo Gomes insistiu, convidou o Chico, e o Chico aceitou, orientado por Emmanuel. E no dia, então, 28 de julho de 1971, é montado esse programa Pinga Fogo. Participou um católico chamado João de Scatimburgo, que era uma pessoa de grande conhecimento, que era um professor da USP, Manuel de Mello, que era um grande líder evangélico, o Manuel Herculano Pires, que era o espírita, talvez, até que o Chico falava, se tiver uma dúvida difícil aí em termos de espiritismo, procure o professor Herculano Pires. O Chico até recomendava, o Herculano Pires, e jornalistas independentes, como o Reale Júnior e a Eli Alves. Esse programa, com o Chico, durou 3 horas e meia. Foi um de maior duração. Teve 86% de audiência. Apenas 11% de aparelhos desligados. Para ter uma ideia, hoje, essas novelas de maior audiência, no horário de pico mesmo de audiência, tem audiência de 60% a 64%. 18% de aparelhos desligados. Então, trouxe uma repercussão assim incrível. Inclusive, o Reale Júnior, que era ateu, que a partir dela falou, depois, o Saulo Gomes, que esse foi o trabalho jornalístico mais importante que ele havia feito. A Eli Alves, que era uma jornalista muito conceituada, ela se tornou espírita também, depois dessa apresentação do Chico. Foi algo assim que ficou até a madrugada dentro, todo mundo, o pessoal vindo, que assistiu o programa, vindo para a TV Tupi, foi aquele rebolista danado, né? E o Chico ficou realmente muito preocupado, que na noite anterior, até, ele ficava na casa de um casal lá em São Paulo, disse que ele nem dormiu, preocupadíssimo, né? No final ele dá uma mensagem, então foi algo tão fantástico que era algo que não se fazia, que menos de 6 meses depois teve o segundo Pinga Fogo em dezembro, no mesmo ano, 1971. Então tem muitos casos interessantes com o Chico. Eu vou contar apenas 2, que talvez muitos de vocês já conhecem, né? Que é a famosa Água da Paz, que eu acho que todo mundo conhece. E o Chico, ele era muito criticado, muito caluniado, todo mundo, muita gente falando mal dele, os padres católicos falando mal. O que ele se incomodava muito é que os espíritas não compreendiam, o pai não entendia a sua tarefa, achava, pô, meu filho, você não cuida nem aqui da sua casa, como é que você vai ajudar as outras pessoas? Então o pai queria que ele o ajudasse a ganhar na loteria, né? Queria que ele vivesse uma situação de penúria. Ele teve também uma pessoa que tentou, logo no início da sua tarefa, suborná-lo, né? Ofereceu um emprego muito bom para ele em Belo Horizonte, mas aí ele teria que negar e dizer que tudo aquilo que ele escrevia era de autoria sua, isso aí orientados por pessoas ligadas ao clero, para ele negar tudo, porque ele muito incomodava a essas pessoas do clero, alguns setores, nem todos os setores, mas alguns setores, aqueles livros que foram saindo
e quiseram suborná-lo com esse bom emprego. Ficou todo animado a princípio, fizeram toda uma história, levaram ele lá para Belo Horizonte, ele ficou animadíssimo. Finalmente agora eu vou ter um emprego que eu ganho bem. Mas aí, quando foram colocar as condições, ele já saiu fora. O Emmanuel já sabia o que ia acontecer, mas ele deixou viver essa experiência. E então ele ficava tão chateado, e numa oportunidade estava assim muito acabrunhado, muito triste, até chorando. E o Emmanuel, mas meu filho, por que você está tão triste assim? Você não vê? A minha família não me entende, os católicos, os padres ficam atrasando minha vida, todo mundo, os espíritas que deveriam ter mais compreensão comigo, são os que menos me entendem. E então o Emmanuel disse a seguinte coisa: meu filho, aprenda, se você está, o que você deve fazer é ter a consciência tranquila e fazer tudo bem que estiver ao seu alcance. Não se incomode, meu filho. O resto, se alguém te injuria, se alguém te critica, se você está com a consciência tranquila, não se preocupe, trabalhe o melhor que você puder e o resto você entregue a Jesus. E a Água da Paz é outro episódio que ele também teve muita vontade de até xingar uma pessoa por alguma coisa que aconteceu com ele, e a sua mãe, naquela época ainda que ela aparecia para ele, falou: meu filho, antes de você fazer qualquer revide, você tome a água da paz. E o Chico então ficou: água da paz? Como é que é, mãe? Olha, você pega um copo com água, coloque a água na boca e você só engula a água quando você tiver esquecido totalmente a ofensa que você recebeu. Então, é a história da água da paz que Chico sempre falava que a gente também deveria, né? Na impulsividade, quando a gente recebe uma ofensa, vamos tomar a água da paz. Tem até um amigo da gente que ele falava isso, né? Que a nossa resposta, quando a gente recebe uma ofensa, a nossa resposta, a nossa réplica é do tamanho do nosso orgulho. Então, vamos pensar nisso e tomar a água da paz. Tem um episódio que também todos conhecem, que é do início da década de 70, que Chico tomou o avião para ir em Araxá, para ir para Belo Horizonte, e o avião começou a trepidar todo no ar, a balançar tudo, as crianças começaram a chorar, gritar, o povo, todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a gritar, o Chico também começou a gritar. E o Emmanuel, então, logo apareceu: Senhor, será que eu vou morrer? Mas como que eu vou saber, Chico? Mas se você morrer, pelo menos procure morrer com educação. Foi a resposta que o Chico teve. Ele teve também casos assim bastante constrangedores, como aquele caso do Davi Nasser e Jean Monzon, que Davi Nasser era um repórter famosíssimo da revista da época ali, que chamava O Cruzeiro, a revista mais importante. E o Jean Monzon era um fotógrafo. Então eles foram lá para Pedro Leopoldo ainda, isso aí foi em 1944, 12 de agosto de 1944, e se apresentaram como repórteres americanos que entrevistaram e tal. E adentraram a casa do Chico e fotografaram o Chico até no vaso sanitário, em poses assim, até constrangedoras, e dizendo que eram repórteres americanos. Fizeram uma reportagem que denegriu, e foi publicada essas fotos todas, denegrindo totalmente a figura do Chico Xavier. Mas o interessante é que o Chico, na hora que eles partiram, deu um livro para cada um dedicatório. E eles voltaram lá para o Rio de Janeiro. E cansados e tudo da viagem, né? O Davi Nasser e o Monzon. E aí o Davi Nasser
chegou em casa, depois chegou em casa, descansou, foi ler a dedicatória. E estava lá, caro Davi Nasser, se apresentaram como repórter da Americana. Quando ele viu que estava organizado lá ele mesmo, o nome dele, ele se espantou e já ligou para o Jean Monzon. Jean, você já viu a dedicatória do seu livro? Não, deixa eu ver. E estava lá, caro Jean Monzon. Então, eles ficaram espantados. O Davi Nasser, ele morreu paralítico, já na cidade de São João da Boa Vista, e falou que foi a reportagem que ele nunca deveria ter feito, se arrependeu amargamente daquilo que ele havia feito. Então o Chico, ele teve uma vida difícil e caridosa, em situação muito difícil de trabalho na doutrina espírita. Ele trabalhou muito tempo lá na Fazenda Modelo, se aposentou, continuou trabalhando intensamente. Uma das atividades que ele mais gostava era a chamada peregrinação, que era a distribuição em grupo de alimentos para as famílias carentes. Gostava de visitar os presos, gostava de visitar os doentes. Então ele estava sempre fazendo a caridade, por mais maiores que fossem as ofensas, ele nunca se importou, nunca se ouviu alguém dizendo que o Chico Xavier, nesses depoimentos colhidos aí nesse livro recente publicado, todos, independente da religião, sempre falaram muito bem do Chico. São milhares e milhares as mensagens consoladoras que ele deixou. A desencarnação dele, ele deixou então esse exemplo de serviço no bem, de prática da caridade, de humildade, de disciplina, de trabalho intenso por essa doutrina. Então foi realmente um apóstolo, um servo do Mestre Jesus. Desencarnou, ele dizia que queria desencarnar num dia de grande alegria para o povo brasileiro. Ele realmente desencarnou no dia que o Brasil conquistou o pentacampeonato, em 30 de junho de 2002. E a chegada de Chico, eu até gostaria de repetir essa mensagem, é descrita por Joana de Ângeles, que ele é recebido pelo próprio Jesus, que o agradece muito pela tarefa que ele desempenhou. Foi uma tarefa realmente notável, assim como Kardec, um grande servo de Jesus, Chico foi um grande servo de Jesus. Em enquete promovida pela internet, no SBT, no ano passado, em que foram colocados diversos brasileiros ilustres, como Santos Dumont, Getúlio Vargas, Pelé, Ayrton Senna, Chico Xavier foi o vencedor nessa pesquisa pela internet, considerado o maior brasileiro de todos os tempos. E as mensagens dele, escritas por Emmanuel, as escritas por Maria Dolores, por tantos espíritos maravilhosos. Então a gente tem que também agradecer o Emmanuel, que fez essa orientação tão segura, né, do Chico Xavier. Mas a vida dele, as mensagens são inúmeras, belíssimas, maravilhosas, os livros, deixou um legado para a humanidade. Como nós não podemos falar dessas mensagens, vamos deixar apenas uma para o encerramento da nossa palestra. E essa mensagem é do Emmanuel, né, chama Dor e Prece, e diz assim: se a aprovação te busca, não te rebeles. Ora, talvez não obtenhas o que rogas ao céu. Perceberá, porém, a vida a transformar-se. Brotar-te-á no ser a luz do entendimento. Ouvirás em ti mesmo a voz da compreensão. E notarás que a dor é uma bênção de Deus. Agradeço muito pela atenção e Jesus nos envolve em sua paz. Obrigado.